primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Amém, amém. Assentemos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Venâncio, ponha aí o slide, por gentileza. Os nossos slides aí, por favor. E, queridos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é a nossa escola bíblica, classe única, tema missões. Vai ser sempre assim, como já havíamos prometido. Não é classe única, tema missões. Nós sempre usufruímos dos slides das missões nacionais, também dos nossos irmãos batistas. Tenho acesso, pois sou um cooperador, muito especialmente da literatura deles. E por ser cooperador da literatura deles, deram-me também o acesso. E usaremos os slides deles hoje. Queridos, preste bem atenção, nós vamos orar agora. Só que antes, precisamos relembrar que fomos chamados para sermos uma igreja multiplicadora. Dá para ver aí, não dá? Se possível, diminuir as luzes aqui, sonoplastia abençoada. Isso, obrigado, queridão, valeu. O dono da igreja trouxe a sua igreja à existência para ser também uma igreja multiplicadora. Esse conceito de igreja multiplicadora é bíblico. Esse conceito de igreja multiplicadora é abraçado por todas as denominações. Uma igreja multiplicadora. Antes de passarmos um período orando, precisamos relembrar que para sermos uma igreja multiplicadora, temos que ser encontrados, engajados, no que diz Mateus 22 e Mateus 28. E vamos sempre repetir isso. Em Mateus 22, Cordeirinhos do Senhor, Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vejam a especificidade. De toda a tua alma. Observe as expressões, de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. Isso é forte. Se você prestar atenção na ênfase, de todo o teu entendimento. Então isso é adoração. É o propósito principal da igreja, a adoração. Mas ainda em Mateus 22, ele segue dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu, princesa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá, Mateus 22, 34, a partir do 34. Isso é ministério. Isso é serviço. A igreja devemos servir uns aos outros. Todos temos da parte de Deus um ministério. Todos temos da parte de Deus. Você expressa amor para com o próximo como? Servindo a Ele. Você não expressa amor ao próximo apenas com os lábios. Eu esmurro o meu corpo com muita frequência quando eu cito isso. Porque eu pergunto a mim mesmo o que eu tenho feito pelo outro. Mas aí Mateus 28 diz, encontramos o rei dizendo também, João, todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Esse é o propósito de missões. Adoração, ministério, missões. Ide, vão. Nós temos aí um gerúndio junto com um imperativo. Ide, indo. Imperativo, façam discípulo de todas as nações. Obra missionária. Mas ainda no mesmo texto encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome de quem, igreja querida? Poderia repetir aí? Será que vocês se lembram aí? Batizando em nome de quem? Do Filho e do Espírito Santo. Isso é comunhão, a necessidade da igreja, do corpo. É você inserir no corpo os que discipulados foram, os convertidos. Comunhão, o propósito da igreja, comunhão. Adoração, número 1. Ministério, número 2. Missões, número 3. 4, comunhão, agregar-se. É uma igreja acolhedora, uma igreja que cuida, que pratica os mandamentos mútuos, recíprocos. Isso é muito importante. Muito importante. Mas ainda no mesmo texto, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse não é o estudo ainda não, viu? É só a reflexão pastoral. Ensinando-os a guardar todas, sem exceção, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é discipulado contínuo e intencional. Então, uma igreja multiplicadora, ela entende esses propósitos. A adoração, número 1. Ministério, número 2. Missões, número 3. Comunhão, número 4. E discipulado contínuo, número 5. Aliás, quando o assunto é discipulado, aqui estamos agora, numa reunião discipuladora. Por isso, valorize a EBD. Com exceção da obra de misericórdia e necessidade, valorizemos a EBD. Dito isso, vamos orar para que a igreja seja uma igreja multiplicadora. Eu fico agoniado com o tempo vai passando e eu não consigo batizar ninguém. E aqui eu não me refiro ao pedobatismo, ao batismo infantil, que também é legítimo. Eu fico agoniado, reverendo Renato, quando eu refiro a batizar, é ver pessoas ouvindo o evangelho lá fora, se rendendo a Cristo, passando pelo catecúmeno e uma festa no céu. Mas antes eu peço às crianças que saiam com... Agora não, Vandinha? Vamos embora? Você gosta do momento de oração, né, Wanda? Vamos fazer o seguinte, minha irmã, vamos botar a criançada para orar. Aí depois sai, beleza? Que ela vibrou com o momento de oração. Essa é uma das intercessoras da igreja. Vamos orar, criançada, vocês combinam com isso? Criançada, olhe para mim aqui. Levanta a mãozinha, as crianças que estão na igreja. A mãozinha para o pastor. Isso, a mãozinha, isso. Isso, lá atrás. Isso, meu amor. Isso, Sara. Isso. Preste bem atenção, Paloma. Isso. Pamela. Pamela, preste bem atenção, Pamela. Não existe ninguém melhor com quem você pode ter um diálogo, senão Deus. 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 Então vocês vão orar também com seus pais aí, vão orar. Orem junto as crianças. Eu peço, Wanda, eu conduzo as crianças aqui dentro mesmo, nesse período. Vamos orar 2 em 2. Agora o pedido, meu irmão, é o seguinte: vamos esquecer do nosso emprego, da nossa saúde física e vamos rogar pelo avanço da obra de Deus. Aí você pergunta, pastor, mas é errado pedir pela saúde? Não, mas lembre-se, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, comida, bebida, cura física, Ele promete dar. Ele promete dar. Aliás, Ele tem dado até quando não pedimos. Ninguém detém
É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa, essa causa é do Senhor. Então todos lá, no dia 13 de julho. Gente, meu coração ferve quanto a isso. Deus sabe que o meu coração ferve quanto a isso. Ele sabe o porquê e o para quê. Minha esposa fica agoniada quando eu uso essa linguagem. Que o meu coração ferve quando o assunto é expansão. É pisar o pé no acelerador. O slide está de volta aí. Que bênção. Que bênção, que bênção. Deus abençoe aí nosso presbitério, a comissão que está trabalhando aí com muito zelo, e todas as igrejas apoiando, mas não apenas isso, que as outras igrejas se façam presentes. Uma igreja multiplicadora, ela precisa, além do que já dissemos aqui, praticar os princípios bíblicos. Ela precisa. Não espere que o crescimento é mágico. Não acontece crescimento de igreja de forma mágica. É o Senhor que dá o crescimento, mas Ele estabeleceu os meios. Na carta de Deus aos Coríntios, o apóstolo Paulo, corrigindo a igreja pastoralmente, ele diz: eu plantei, Apolo, mas foi Deus que deu o... Só que aí nós usamos a última parte, Raquel, carinhosamente Kel, e anulamos a primeira parte, reverendo Abraão. Nós presbiterianos somos mestres em pegar a última parte para anular todo tipo de trabalho, para anularmos os meios que o próprio Deus estabeleceu. O fim do versículo é fantástico, soberania de Deus, mas foi Deus que deu o crescimento. Mas o Deus que dá o crescimento, Ele usou quem para isso? As pessoas. Paulo disse: eu plantei e Apolo regou. Então, queridos, o Deus que dá o crescimento, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Paulo lhe dá o exemplo dele de Apolo. Nós somos os métodos de Deus. Como diz o autor daquela série de livros de oração, o Balde, e Hernandes cita com frequência, Deus não unge métodos, Ele unge pessoas, homens. Então uma igreja multiplicadora, amados irmãos, ela precisa entender primeiro um conceito alicerçado nas Escrituras. Já citamos isso aqui. Uma igreja multiplicadora, ela tem a visão de multiplicação, palavra-chave, intencional, Lázaro. Ela tem uma visão de multiplicação, palavra-chave, está lá em destaque, intencional. Ela não vive a filosofia com todo respeito ao cidadão, ao ser humano, mas ela não vive, ela não se entrega à filosofia Zeca Pagodinho. Deixe a vida me levar, vida leva eu. Tem igreja aí morrendo, e eu me refiro a igrejas presbiterianas, e se você conversar com quem está na frente, ele vai dizer: Deus é soberano. Gente, como isso ofende a Deus? Quando se usa a própria soberania dele para anular os meios que ele estabeleceu. Deus é soberano. Os caras com os braços cruzados, a igreja defiando e Deus é soberano. Eu não suporto mais ouvir isso. Eu suporto ouvir que Deus é soberano dentro de uma aplicação bíblica. Na parábola dos talentos, o que foi que um fez? Qual foi a resposta? Ele não usou o talento que Deus deu. E quando chegou a prestação de conta, ele disse o quê? Não, mas a justificativa dele que é incrível, não é?
Eu sabia que o Senhor planta, olha, não colhe, então eu guardei. Eu sabia que o Senhor planta onde não colhe. Ele pegou a soberania de Deus na parábola para não usar o talento, para não multiplicar o talento. Muitas vezes usamos isso. A igreja multiplicadora tem uma visão de multiplicação, palavrazinha-chave, intencional. É por isso que nós amamos um trabalho como esse, a Viva Sertão. E mais, nós vamos para lá e que eu fique bem escondidinho, mas que o rei apareça. Que as pessoas de lá estão dizendo, que grande Salvador. Que os não crentes, que a igreja, por favor, em nome de Cristo, precisa atentar para isso também. Convide o não crente, porque se ficar lá só crente também, aí é um trabalho só para crente. É claro que é um trabalho para crente também, o próprio tema já diz, aviva sertão. Deus não aviva o não crente, Ele aviva crente, Ele aviva a igreja. Mas um dos frutos de um avivamento é conversão. Então, por favor, gente, convida o teu amigo não crente. Convida o teu amigo não crente. A nossa igreja aqui, como cooperadora do evento, e aí o nosso conselho está trabalhando com afinco, e aí foi uma ideia do presbítero Humberto, os demais colegas concordaram, já foi imprimido aí um marca-página. É para cooperar. Agora, para ser entregue ao não crente. Para entregar a crente, só se for o aniversário da igreja mesmo, que é a igreja visitante. Ficou lindo, guerreiro. O presbítero Humberto trouxe hoje a impressão. O conselho achou bênção. É para cooperar, gente. A primeira vai estar lá apoiando o Aviva Sertão. Apenas. Eu sou testemunha, pelo menos distante, mas do zelo com que a comissão está trabalhando aí, muito especialmente através do presbítero César, que compartilha conosco aí algumas coisas. Então, Deus seja louvado. Está aqui. Eu até estava falando para ele há pouco, porque ele me entregou isso aqui há pouco, que o ministério de recepção da igreja, é bom que se use isso aqui. O visitante chegou, o visitante mesmo, ele vai levar um marca-página. Olha como está lindo aí. Os presbíteros ainda não pegaram, eu vou entregar para os presbíteros aqui, para cada um aqui. O Humberto já viu. Eles já viram lá no grupo também, mas é bom que eles peguem aí e vejam como está bonito, guerreiro. Eles já viram lá no grupo do conselho, gente. Manuel, você presbítero tem que receber também, né? Depois vocês vão receber. Cadê quem tem? Adualdo, guerreiro. Não ficou legal, guerreiro? Folhetos também, isso. Cadê os outros presbíteros? Levante a mão aí. Jorge, está por aqui. Jorge, entrega a Jorge ali, guerreiro. Reverendo Renato, me dê uma ajuda aí, homem santo. Entrega ali o presbítero Jorge, ele está vindo ali, ó. Quem mais faltou aí de presbítero? O pastor Abraão, homem de Deus, não pode negócio desse não. O paizão. Esse tem um coraçãozão também, viu? Esse é pastorzão, como gosta de chamar o presbítero César. Pastorzão mesmo, esse daí é. Ah, eu não te dei não, homem. É a questão da afinidade, né? Afinidade, reverendo Renato. Eu pedi você para me ajudar e não te dei. Não ficou legal, gente? Depois o ministério vai. Zaqueu, a igreja é nossa. Aqui, gente, isso aqui, o ministério de Zaqueu é de quem? Ah, tá. É de quem? Ah, tá. Isso, gente, em o nome de Cristo Jesus. Não esqueçamos disso, não é da igreja. E aí nós louvamos a Deus quando um presbítero do conselho ou outro traz uma ideia dessa, os outros concordam. Ó, olha que bênção, eu estou vibrando. E o interessante, enquanto está ali no digital, já é bonito. Impresso, ficou massa. Ficou massa. Deus seja louvado. Depois eu quero contribuir também para pegar e andar com ele no carro. Junto com os panfletos, bem citou ali o presbítero César, nós vamos levar panfleto também, gente, é para cooperar. Só não vamos colocar um stand lá, por questão de prudência. Não haverá stand da igreja lá. Já que é um trabalho do presbitério, para não gerar confusão. Não é? Mas graças a Deus a comissão liberou todas as igrejas para panfletar. Pode ir com a camisa do Zaqueu, viu? Está liberado. Da SAF, a comissão liberou. Entendeu? O MP, a camisa Viva Sertão está linda. Se você quiser comprar, compre. Mas está liberado para ir com o Zaqueu, camisa do MP, de UPA. Bênção. Por que vamos para lá apoiar? Porque essa obra é de quem? Acima de tudo, essa obra é de quem? Do presbitério? É de Deus, é de Deus. E ore pelo reverendo Hernandes, que Deus usa aquele santo de Deus como tem usado. Estava dando aula de escatologia
E aí chegou uma senhora, era de Araripina, de uma outra igreja de lá, para se matricular no seminário Instituto John Owen. E eu acompanhei ela conversando com o reverendo Elton. Depois participou da aula. Depois uma conversa comigo. Eu acho fantástico isso. E de uma igreja, eu não vou nem citar o nome da igreja aqui, mas teologicamente, confusão total essa igreja. Mas uma mulher crente. Aí ela disse, uma das razões que o levou a procurar o instituto para fazer, um dos instrumentos que Deus usou, quem foi? Quem é que ela disse assim, pastor, eu escuto direto ele. Quem? Gente, para onde eu vou? Deus seja louvado. Um pastor que não se alegra com isso, ele não entendeu ainda a carismatologia bíblica, ele não entendeu a visão de reino ainda, continua usando Hernandes, Augusto, e que aqueles que se convertem ouvindo a mensagem através deles, virão, que venham para cá, que eles corram também para a segunda, que eles corram para a Igreja Batista Séria, congregacional. Aqui estamos para acolher, mas tem que ser com intenção. É reino de Deus. É reino de Deus. Baseado em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. Essa visão de igreja multiplicadora, essa visão de multiplicação intencional, ela é baseada em princípios bíblicos. Então, presbiterianos devem praticar, batistas devem praticar, congregacionais devem praticar, e por aí vai. As igrejas verdadeiras. E o objetivo, queridos, só voltando um pouquinho aqui, é levar a igreja a cumprir a grande comissão. A prática desses princípios, 5 princípios, tem mais, é um resumo aí, é levar a igreja a praticar a grande comissão. João, tu lembra da grande comissão de Mateus 28? Mas eu vou relembrar para você, garoto, guarde aí. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Guarda essa palavra no teu coração, garotão. Se apegue, se agarre com ela, não solte ela não, tá bom? No futuro você vai, se eu estiver pastor teu, você vai dizer, meu pastor, que bênção. Se eu não estiver pastor teu no futuro, aí daqui a 20 anos, aí você manda uma mensagem para mim, pastor, até hoje eu não esqueço daquela palavra. Falamos isso porque o amanhã pertence ao Senhor. Daqui a 20 anos eu posso estar aqui na terra ainda, eu posso estar onde? Nos céus. Igreja triunfante, que é incomparavelmente melhor. Se estiver aqui na terra, em Petrolina, segundo a minha esposa, melhor. Princípios, observe quais são os princípios. Note que existe aí a intencionalidade na multiplicação. Tem que haver intencionalidade. É por isso que o Zaqueu, minha cidade para Cristo, nas ruas, nas praças e nas casas. Tem que ter intencionalidade. Agora vejam, queridos, os princípios. Eu achei legal, massa a ideia da mão que eles usaram. Oração. Não existe uma igreja multiplicadora se ela não ora. Precisamos orar por isso. Precisamos pegar carona com John Knox, o pai do presbiterianismo no mundo. Quando falamos pai, porque a nomenclatura igreja presbiteriana foi a partir dele. Claro que ele recebeu um apoio lá de João Calvino lá atrás, a forma do governo. Mas a nomenclatura em si foi lá na Escócia, os Joões. Foi um deles. John Knox, tem um livro na cultura cristã, John Knox, o pai do presbiterianismo. E ele orava como? Pela Escócia. Quem é que já leu essa biografia dele? Da-me a Escócia, sim. Vixe, gostei, rapaz. Não, de novo. Eu não vou nem citar. Maravilha. Eu notei empolgação nessa afirmação. Isso é gostoso, guerreiro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Querido, ele orava assim. Ele era encontrado pela esposa no seu quarto, clamando, dá-me a Escócia, senão eu morro. Nós queremos que a igreja cresça, mas o nosso tempo de oração, guerreiros, Já ouviram aquela frase maravilhosa? Muitos pastores já citaram, Flávio Gil.
E muitos citam, versões diversas, mas o sentido é o mesmo. Ore como se tudo dependesse de Deus. E é. Mas também trabalhe como se tudo dependesse de você. É uma aparente contradição, mas não é. Isso é soberania de Deus e responsabilidade humana. Você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Ore como se tudo dependesse de Deus, e depende. Só que o Deus de quem emana tudo estabeleceu responsabilidade. Então trabalhe como se tudo dependesse de você. Querido, Deus tem prazer numa igreja que trabalha, carregar essas mangas. Ele tem prazer em ver a igreja em movimento. Ele tem prazer em ver uma igreja avançando. Ele tem prazer. A igreja é um organismo vivo, ela tem que orar. A oração do justo, Tiago disse, pode muito em seus efeitos. Claro que o poder não está na oração, o poder está naquele a quem dirigimos a oração. Deus. Segundo princípio, relembrando, já citamos aqui, ela tem que orar, mas ela também precisa evangelizar, evangelização discipuladora. Para isso, a membresia tem que lembrar, lembra do RDI? Relacionamento discipulador intencional. Aí, João, você tem o seu fator oicos, os seus amigos de profissão. Está lá, campo missionário, fator oicos, amigos de profissão. Manu, tu tens as suas amigas de profissão, de trabalho, fator oicos. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade, convide para vir à igreja. Quando o PGE estiver funcionando, pequeno grupo de evangelização, aí prepara, ara a terra para ela abrir a casa dela para o PGE ir lá, pequeno grupo ir lá. Isso é casa de paz. Estamos pegando carona com ideias boas, insights bons, de homens que visam expansão do reino. Ela precisa evangelizar. Reunião ordinária de presbitério tem o aspecto, tem lá a comissão de estatística e estado religioso. Às vezes é entristecedor quando o relator lê o relatório, guerreiro. É entristecedor. O presbítero César esteve lá no centro agora, em off, deu um feedback lá sobre um dos presbitérios. É entristecedor. Igrejas que passam ano e passam ano não tem um batismo, guerreiro. Passam um ano, 2 anos, 3 anos, não tem um batismo, irmão, que o Senhor tem misericórdia de nós. Aí ficamos ainda querendo justificar, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. E Hernando está pregando o quê? E Arival está pregando o quê na IPP? E a cidade vive em João Pessoa, a igreja Batista está pregando o quê? Aquele cara é sério. O Queiroz, né? Está pregando o quê? Terceiro princípio. Não quero exaustar vocês não, viu? Estou aqui de olho, viu? Terceiro princípio, ela tem que fazer o quê? Plantar igreja, preste bem atenção. Uma igreja que não se envolve em plantação de outras igrejas, no mínimo, ela entra num momento que nós chamamos de estagnação. Igreja de manutenção, guerreiro. Igreja de manutenção, com o tempo, com exceção de alguns casos, ela não fica só na manutenção, ela começa a... Porque a membresia também morre, a membresia se muda de cidade. Aí não há igreja que não tem uma criança, igreja que não tem crianças, não tem adolescente, não tem jovem, a igreja não se move por nada. O reverendo Wittmann esteve aqui, aquele santo de Deus abençoado. Naquelas conversas particulares, eu fiz uma pergunta para ele, fizemos. Como é que anda o estado das igrejas presbiterianas lá na Grande Recife? Ele falou, existem igrejas que estão em crescimento, igrejas que estão regredindo. Tem, pastor, e são muitas. Aí ele citou as que estão em crescimento. E citou outras que estão no processo de morte. Não tem um jovem. Não tem um jovem, guerreiro. Agora você vai perguntar à liderança, o que é que tem feito, o que é que eles têm feito, o que é que a igreja tem feito? Deus é soberano.
Gente, eu sinceramente, eu imagino que o Supremo Senhor do Trono deve fazer. Morrendo. Aí ele deu como exemplo a primeira de Recife crescendo, a PBV crescendo e outras lá, históricas, morrendo. Precisamos. Esta igreja já plantou igreja. Ela é a mãe da segunda. Me corrijam. Errado? Estou errado não, né? Ela não é a mãe da segunda? A mãe do Campo Missionário José Maria, que já era para ser igreja. Estamos em oração aí, para que um dia aconteça. Mas precisamos avançar mais. A cidade está crescendo. Vamos nos tornar, vamos gestar outras igrejas aqui na cidade também, vamos. Agora a gente precisa abrir mão, ser abnegado. Porque senão vem outros de fora, sem uma boa teologia, e fazem o que deveríamos fazer lá na zona. Tem que pegar até o mapeamento aí. Quem tem um mapeamento aqui da cidade bem legal? Quem tem acesso? A gente precisa de um mapeamento da cidade como igreja. Cresce na cidade. Preste bem atenção, uma igreja que planta a igreja, ela mesma cresce também. É impressionante. Uma igreja envolvida em plantação de igreja, ela cresce também. Ela cresce também. Observe as igrejas que plantam a igreja. Manaus, a igreja pretende em Manaus, queridos, se você pegar a estatística de igrejas que a igreja plantou, você fica assim, o quê? Você se alegra, por um lado, e pelo outro, fica triste quando você vem para o seu setor, né? O quê? Esta igreja, não vamos ficar aqui só dizendo temos que ser, temos que tirar do papel. E começa com isso, envolvendo no Aviva Sertão. Já solicitamos, através do prefeito Jorge, o bambuzinho, dia 12 de agosto. Só esperamos que a secretaria nos autorize. 12 de agosto, o senhor já entregou lá, não foi? 12 de agosto é uma data especial para nós presbiterianos. Celebramos o aniversário de quem? Presbiterianismo, missões. E qual é a ideia? Pela manhã um trabalho lá no bambuzinho, toda a igreja. Se o primeiro já foi bom, o primeiro entre aspas, né? A igreja já fez outros, a igreja já fez outros lá. Estou falando agora nesse formato novo. Já foi uma bênção que o Senhor use o secretário lá e autorize. Prefeito Jorge, chega lá e pergunta de novo. Aí faz um favor para a gente, já pega logo o papelzinho autorizado. Porque vai ser dia 12 lá no bambuzinho, o Ministério de Canto, com o que temos de melhor. Panfletando, orando, SAF, UPA, OMP, o PH. Crianças com cuidado dos pais. E à noite, isso aí já é certo, porque o templo é da igreja. Vai ter uma conferência missionária aqui, dia 12 de agosto, em parceria com a OMP, mas é uma conferência de quem? Celebrando o presbiterianismo, missões. Nós falamos aqui quinta-feira que eu tenho um sonho às vezes mirabolantes, mas quando eu penso que o nosso Deus é grande, eles não são mirabolantes. Essa igreja aqui comprar uma caminhoneta velhinha mesmo, não tem problema não, guerreiro, do ano 2000, a diesel. E uma vez por mês colocar ela nesse sertãozão aí, com panfleto na mão, Bíblia. E evangelho verdadeiro no tutano do povo. Eita lá, é assim, meu irmão. Olha, é gostoso isso. Até porque quando aprendemos que uma igreja que não trabalha, ela faz o quê, gente? Uma igreja que não trabalha, há um trocadilho aí. Ela dá trabalho e dá mesmo, meu irmão. Dá. Uma igreja que não trabalha, ela dá trabalho. E aqui eu não estou falando de trabalho no sentido de gabinete pastoral, não, isso aí vai ser sempre. Mas dá trabalho no sentido de trabalhos desnecessários. Pegue 10 jovens, coloque dentro de um quarto. O primeiro dia vai ser maravilhoso, meu irmão. Mas a partir do quinto dia, meu irmão, vai ter murro para lá, murro para cá, porque é muita força acumulada. Agora pegue 10 jovens, treine, vamos lá, meu irmão, vamos para o campo, abre essa porta aí, avancemos. John Ellis disse, me concedam
Quantos? 100 homens, cheio do Espírito Santo, eu vou abalar a Inglaterra. Olha, eu gosto dessas frases, meu irmão. John Wesley, me conceda 100 homens. Eu ia trocar com 10, você até me ajudou, guerreiro. Eu estava aqui, foi 10 ou foi 100 que ele disse? Me concedam 100 homens, cheios do Espírito Santo, e eu abalarei aqui as Ilhas Britânicas. E fez isso mesmo. Não sei se com 100 ou com 10, fez mesmo, irmão. A própria igreja, no seu formalismo, gente, impediu, alguns bispos impediu que ele pregasse. Eu estou me referindo à igreja evangélica. Foi a partir daí que surgiu aquela frase dele: se vocês me impedirem de pregar nos vossos púlpitos, aquela frase famosa dele, a minha paróquia é o mundo, eu vou pregar lá fora. Porque se incomodaram com o jeito arrojado dele, né? Ele foi um avivalista. Então se incomodaram com o jeito arrojado dele, enquanto que estava aquela indiferença, era aquela coisa muito pomposa, o discurso muito pomposo, muito para lisonjear o coração dos intelectuais. John Wesley chegou pregando Bíblia, mas no poder do Espírito Santo, arrojado, e os caras se incomodaram. E aí alguns tentaram impedir, um liga para o outro, não deixa esse cara pregar aí não, isso é história. A partir daí ele disse: se me impedirem de pregar nos vossos púlpitos, a paróquia vai ser o mundo vai ser a minha paróquia. Não é o nosso caso aqui não, graças a Deus. Graças a Deus por esta alegria. Agora a gente precisa ir, queridos. A gente precisa avançar. Tem que fazer o que mais para isso? Se planta a igreja, precisa de quê? Agora eu ouvo dizer que nós temos muitos seminários no Brasil, o reverendo Renato, o reverendo Abraão, mas ainda assim eu ouvo dizer que há uma crise de formação de líderes. A gente via hoje o cara fazer o seminário, ele diz: quando terminar, eu vou para a obra. Botou o anel de bacharel, aí ele diz: rapaz, sabe de uma coisa? Deixa eu fazer primeiro o mestrado. Nenhum problema, o pastor não pode parar de estudar. Se você me visitar lá hoje, lá em casa, você vai ver livro no sofá. Se você encontrar a biblioteca de um pastor bem organizadazinha, cuidado. Se você encontrar a biblioteca de um pastor bem organizadazinha, quando eu digo isso, eu me refiro ao seguinte: se não tiver livro ali, acolá, na escrivania, na cadeira, opa, fique de olho. Porque não tem como você manter ela organizadinha totalmente, não. Porque se pega um livro aqui, pega um livro acolá, e pega um livro aqui, naquele livro ele fala sobre isso, você vai lá, aí abre, aí marca, aí risca, aí puxa e bate. Estudar sempre. Agora, estudar a serviço do reino, estudar para abençoar a igreja, edificar a igreja, mobilizar a igreja. Aí o cara diz: não, quando terminar o mestrado eu vou. E Deus seja louvado pelos mestres. Eu tenho um mestrado em estudos teológicos. Deus seja louvado. Agora, quanto mais título você tem, mais o Senhor vai cobrar. Se a igreja não estiver sendo abençoada por isso. Aí o cara termina o mestrado, guerreiro, diz assim: quer saber de uma coisa? Eu já estou no embalo, eu vou fazer o doutorado. Quando terminar o doutorado, aí eu vou. Olha, eu conheço colegas assim, meu irmão, que ele está estudando até hoje, guerreiro. Se você abrir o gabinete dele, tem 500 diplomas de pós. Mas se você observar a igreja que ele pastoreia, eu conheço pessoas assim em Recife. Se você for fazer uma visita lá, de surpresa, você sai triste. Eu digo: peraí, meu irmão, para que essas pós estão servindo? Deus seja louvado pelas pós, entenda, mas para que elas estão servindo? A igreja não cresce. Não é porque eu prego a verdade, ninguém quer ouvir. Então a igreja do lado ali que está crescendo, a igreja séria preterina também, ela está pregando a mentira. Precisamos formar líderes. É engraçado que às vezes, louvamos a Deus pelo nosso manual presbiteriano, nós temos, a IPB é bem organizada nesse aspecto, né? Mas às vezes a prática, o exercício disso, às vezes sufoca. É um zelo em alguns setores sem entendimento, porque quantos obreiros deixam de ser formados? Obreiros verdadeiramente vocacionados. Porque não se enquadram em alguns detalhes, e outros que nunca foram vocacionados, guerreiro. Só porque fez uma boa prova de redação, vai para o seminário, se forma e vai dar trabalho à igreja.
Isso. Excelente, guerreiro. Está aí, Garanhuns, verdade. Isso é um instrumento aferidor, guerreiro. O IBN, a quantidade de alunos lá estudando, é um sintoma de como a igreja tem encarado a questão de plantação de igreja. Há uma preocupação exacerbada com diplomas. Tem o seu lugar também, mas há uma preocupação exacerbada. Aí, ó, queremos plantar a igreja aqui. Cadê o obreiro? Agora tem o outro lado. Precisamos atentar. Que Deus muitas vezes manda o obreiro e a gente precisa fazer o quê, gente? Deus manda o obreiro, a gente precisa fazer o quê como igreja? Orar e manter. Chega aqui, meu filho. Bora aqui, chega aqui, senta aqui. Como é que é aí? Projeto tal, bora. Pisa o pé, manda brasa. Eu admiro Arivalzinho por isso, meu irmão, nesse aspecto aí. Agora ele cobra. Mas ele vai mesmo, ele cobra, mas ele faz. Plantando igreja até na Itália, meu amigo. Comprando templos que pertenciam antigamente a igrejas, hoje está comprando templo por valor baixo do euro. Visando uma revitalização. Precisamos formar líderes. Precisamos, está aí o IBN, mas ninguém valoriza. Porque oferece um curso para a formação de missionários, plantadores de igrejas. Mas não é, guerreiro? E tem aquela questão, os pais não têm incentivado, não tem aquela questão também, às vezes, do conceito de status eclesiástico que tem gerado hoje. Aí o camarada diz, não. Aí o missionário, muitas vezes, que faz o curso do IBN, às vezes é subestimado, porque ele não tem um curso de bacharel, aí ele diz, não vou não. Conceitos equivocados também, práticas equivocadas. E, queridos, ela precisa também praticar compaixão e graça. Uma igreja multiplicadora, ela pratica compaixão e graça. O que significa compaixão e graça, gente? Tem um projeto aqui. Quem tem fome, doe uma cesta básica. Eu só vou dizer isso aqui. Só isso, para reflexão. A quantidade de cestas básicas que nós arrecadamos aqui, eu não vou nem citar. Fica aí a reflexão. Dar uma cesta básica a quem precisa é compaixão e graça. Veja a palavrinha, a quem precisa. Agora eu pergunto, tem gente precisando? Agora não é só cesta básica, não. Vestir quem está nu. Tentar fazer um trabalho para quem é dependente químico. Mandar alguém para se especializar nessa área. Mapear a cidade quanto às questões das doenças, das patologias. O ano passado eu fui ali no lugar onde o pessoal pelo SUS, que é acompanhado pelas questões psicológicas, CAPS. Eu sentado ao lado do meu irmão, que ele precisa, e pessoas entrando e saindo, e eu percebendo as pessoas, e aqui com todo respeito, vou fazer aqui o drama, gente. Viu? Pessoas entrando e saindo assim, ó. Já disse tudo, né? Eu digo, meu Deus, pessoas jovens, guerreiro. Tem almas gritando, gente, e a gente não pode ficar olhando para o nosso umbigo, não. Tem almas gritando, fome física, fome em todos os sentidos. E a igreja não pode ficar indiferente a isso não. Compaixão e graça, por favor, em o nome de Cristo. Se você não pode, por exemplo, doar uma cesta sozinho, chame o outro.
Se você não pode doar sozinho uma camisa, chame o outro. E não vamos esperar que as pessoas nos procurem pedindo a cesta básica, não. Vamos também mapear a cidade. Precisamos, queridos, uma igreja que multiplica, ela acessa as pessoas. Ela não espera que as pessoas acessem a ela. Ela acessa, na linguagem hoje digital da internet, né? Acessar. Eu preciso acessar tal site. Eu preciso acessar tal... Vamos acessar as pessoas. Vamos sair. Vamos dar uma caminhada ali na concha acústica. Um dia mesmo normal. Começa a observar as pessoas. Começa a observar as pessoas. Ali em frente ao banco, Caixa Econômica, faz fila. Topa, pastor Abraão, um dia? Eu falei isso aqui uma vez, eu não estou inventando não. Vamos um dia para ali. Vamos botar o Zaqueu. Eu sei que os irmãos trabalham aí, mas vamos um dia e vamos ficar ali cercando ali, olhando. Chegando perto de tem gente sofrendo. Basta perguntar que fila, hein? Que a pessoa já abre, já escancara. Vai sair daqui de que... você chegou aqui de que hora? Aí ela já rasga o coração. Eita, é mesmo. As pessoas estão carentes até de atenção. Se você der uma atençãozinha lá, você não dá 3 minutos, elas estão chorando. E se a pessoa que está dando atenção para ela estiver bem vestidazinha, aí é que ela se emociona, porque ela não se vê digna de que alguém... É verdade, gente. Se você estiver bem vestidozinho e você dá atenção a uma pessoa dessa, ela diz... Porque ela não se acha digna de que uma pessoa importante dê atenção a ela. Tiremos os olhos do nosso umbigo em nome de Cristo. Tiremos os olhos do nosso umbigo em nome de Jesus Cristo, queridos. Vejam aí essa engrenagem maravilhosa que os colegas construíram. Uma igreja multiplicadora tem essa engrenagem aí, gente. Oração, evangelização, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Agora veja a engrenagem. É assim, ó. Ela não para. Concomitantemente ela está orando, concomitantemente ela está evangelizando, ao mesmo tempo ela está plantando igrejas, ao mesmo tempo ela está formando líderes, ao mesmo tempo compaixão e graça. Princípio bíblico, está na Bíblia. Rapidinho, só passando isso aí, está lá, Mateus 28, gente. Quem não conhece? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse texto aí já é conhecido. Veja o núcleo da grande comissão. Qual é o núcleo da grande comissão? Fazer discípulos. Agora, como é que se faz isso? Indo, batizando, ensinando a obedecer. Esse é o núcleo. Isso é bíblico. Não importa quem fez essa arrumação linda. Esse dia eu estava orando pela PECOM, para quem elaborou o projeto Minha Cidade para Cristo. Lindo. Mas eu espero um dia ter contato com alguns que estão lá de dentro, porque quando eu comparo, às vezes, o material didático, por sermos presbiterianos, nesse aspecto deixamos a desejar. Vê que coisa linda. Criar e aprofundar relacionamentos intencionais. É o RDI. Relacionamento discipulador intencional. O reverendo Arival agora está praticando novamente durante este mês Projeto André. E pedindo aos membros que convidem os seus amigos. Gente, durante este mês, convide os seus amigos não crentes para que nos visitem. Algumas igrejas até dizem, olha, eu gostaria que você fosse comigo para a igreja, de lá eu quero comer uma pizza com você. Isso é necessário. Aí o colega que elaborou também fez esse slide maravilhoso. Gente, olha, relacionamento discipulador, fator oicos, a rede de amizades de Raquel. Raquel vai praticar relacionamento discipulador com a sua fator oicos, rede de amizades.
até da academia. Hoje em dia, quem não está na academia hoje? Fatoicos. Depois, pequenos grupos de evangelização. Ali eles chamam de pequenos grupos multiplicadores. Nós aqui estamos chamando de pequenos grupos de evangelização. Qual é o objetivo depois? Ver essas pessoas na igreja, adorando o Senhor. Agora observe o gancho que ele pegou aí. Multiplicação é o que, gente? É milagre. Não é obra humana. Eu plantei, Apolo regou. Responsabilidade nossa. Mas o crescimento? Deus. Ah, queridos. Olha só esse texto. Atos 2,47. Toda a igreja, vamos lá? E o Senhor... Agora você precisa ler o que vem antes. A igreja caiu na graça do povo. A igreja estava engajada. Resultado, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Vejam esse texto aí também agora. Gênesis 1:27. Toda a igreja. Frutificai. A ideia de igreja multiplicadora já começa em Gênesis. Enganam quem pensa que a igreja começou no Novo Testamento. Ela começa em Gênesis. Ela começa lá em Adão. Quando Deus traz Adão à existência, Ele traz visando a igreja. Claro que a igreja neotestamentária, da nova administração da Aliança da Graça, ela começa lá no Novo Testamento. Mas a igreja começa em Gênesis. Claro que a sua linhagem de formação, você adianta Gênesis 12, Abraão. Ela começa lá com Adão. Meus irmãos queridos, o milagre da multiplicação, 2 Reis 4, quem não conhece esse texto aí? Observe que coisa linda. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, preste bem atenção nisso, gente, preste atenção. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Agora note a última parte. Olha o que Eliseu diz: e não poucas. E não poucas. Mas aí vem o resultado disso, gente. Ela não se concentrou, foi uma bênção, mas ela não se concentrou muito e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e a ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. A igreja agora: chega-me aqui mais uma vasilha. Agora observe aí, entenderam agora? Observe aí o que aconteceu. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Porque se tivesse mais, lembram lá? O Eliseu disse: não poucas, traga muitas, tragam muitas. Ela pede, o filho diz: acabou, mamãe. O resultado agora, e o azeite parou. Deus fala conosco profundamente sempre, né? Quando Deus leva a escrever isso, Ele está dizendo: se tivesse mais vasilhas, mais vasilhas seriam cheias de azeite. Ah, queridos, como a palavra de Deus ela é perfeita. Porque a multiplicação é a partir do que eu tenho, é a partir do que nós temos. Por isso que Eliseu disse: vasilhas. Lembram dos cinco pães e o que mais? Segundo o evangelista, quem estava ali com aqueles 5 pães e os 2 peixinhos?
uma criança. A partir daí tem aquela composição, né? Que foi até banalizada por alguns, mas é linda. Queridos, uma criança estava lá, com 5 pães. É a partir do que temos. Então essa conversa também de eu não dou mais porque eu ganho pouco. Não, Deus não diz isso. É dar o que tem, é a partir do que você tem. E a multiplicação se dar aí. Ele pegou os 5 peixes, os 2 peixinhos, os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplicou. A mesma coisa as vasilhas. É a partir da multiplicação. Eliseu lhe respondeu: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Ela tinha uma botija de azeite. Mas ele disse: procure mais vasilha, porque você vai ser abençoada hoje. Profeta, boca de Deus. Queridos, a multiplicação é fruto da... O profeta, boca de Deus, disse: eu quero vasilhas aqui, vá buscar. Se ela cruzasse os braços, ela obedeceu. Nós temos um medo de falar sobre isso, que a multiplicação é fruto da obediência, porque temos medo de nos parecermos com, não é? Arminianos e tal. A gente vai jogando a Bíblia fora. É fruto disso aí, queridos. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. E diz o texto que ela foi. Vasilhas vazias, mais uma vez, não poucas. Muitas vezes Deus quer abençoar uma igreja, Ele quer fazer ela avançar, mas ela mesma não entende, ela mesma cruza os braços, ela mesma emperra, ela mesma faz vista grossa, ela mesma. Precisamos tomar cuidado, meu irmão, porque a multiplicação é do tamanho da sua fé. A multiplicação, o milagre do azeite só parou porque faltou gente. A igreja ela não pode ter medo de crescer. Nada de numerofobia. Claro, evitando a numerolatria, mas numerofobia não. Cheias as vasilhas. Disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Foi o Espírito Santo que quis esse detalhe aí. Ele está dizendo: se tivesse mais vasilha, mais azeite. Então uma igreja que sai e vai, ela cresce, meu irmão. Uma igreja que sai e vai. Multiplicação é obra de Deus, é milagre de Deus, mas Ele estabeleceu também condições, obediência da nossa parte. Ó Senhor, eu desejo, Senhor, eu não quero passar 1 ano, 2 anos sem batizar ninguém. Mas se eu ficar só dizendo isso, não levar a igreja para as ruas, praças, casas. Moisés está diante do Mar Vermelho. Agora até orando, diz o texto. Gente, já viu Deus pedir alguém para parar de orar? Vocês já leram um texto onde Deus pede alguém para parar de orar? Quem fez isso? E com quem Ele fez? Deus fez isso com o servo dele. Com quem Ele fez? E onde? E quando? O Moisés. Diz o texto lá em Êxodo que ele começa a clamar a Deus. Já um pouco com raiva do povo, mas começa a clamar. O que é que ele diz? Para, Moisés. Sabe por quê? Moisés já sabia o que tinha que ser feito. Pare, Moisés. A hora não é para essa não. Fala para o povo para fazer o quê? Marche. Aí eu imagino Moisés, mas o mar está ali. Marche. Nós temos uma mania de esperar que o mar se abra primeiro. A logística de Deus, ordinariamente, é diferente. Ele quer que você marche mesmo o mar ali. Para que você entenda que é Ele, a glória é dEle. Então vamos marchar, meus irmãos. Vamos marchar. Que esta igreja seja multiplicadora, plantadora de igrejas. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que tenha mais crianças, mais adolescentes, mais jovens. Sempre aqui. Quantas vasilhas você trouxe? Assim o colega das missões nacionais fechou a pergunta. Eu quero perguntar a nós mesmos. Quantas vasilhas temos?
Pastor, me faça entender então essa pergunta um pouquinho mais. Quantos membros temos na igreja aqui hoje? Vamos contextualizar. Temos mais de 100 membros aqui. Temos mais de 100 vasilhas de Deus aqui. Para sair e ir. E Deus vai fazer esse azeite da multiplicação salvível que se multiplicar. É a UPA engajada nisso, Kessia. É a UPA abraçando Zaqueu, minha cidade para Cristo. É o MP, é o PH, é o UCP. É Ministério de Família. Vamos ter agora a conferência do nosso Ministério de Família, Minha Casa, a Casa de Deus. Vai ser que dia? A data? 22, vai ser passado o cartaz ali, não é? Por favor, já pode colocar o cartaz, está ali. Isso é mobilização. Vejam, terceira conferência da família. Mesma espécie, mundos diferentes. Dia 22, sábado, às 20 horas. Agora vejam. Onde é que entra aí multiplicação? Casais amados da primeira. Convidem outros, presbítero Moisés, amado de Deus. Convidemos outros casais. Convidem. Agora não faça aquele convite assim. Sabe aquele convite de brasileiro? Eu tenho um colega pastor presbiteriano, romeno. Passou um tempo no Brasil, pastoreando, e voltou para a Romênia pela APECOM, pela PMT. Pastor Frinco. Aí conversando com ele em Recife uma vez, que eu liderava lá o MINTS, o mestrado do MINTS, eu coordenava lá. Aí conversando com ele, ele falou, o que você acha de estranho nos brasileiros? Ele falou, reverendo, a voz ainda, um português meio truncado, mas bem clarozinho para entender. Sabe o que eu acho estranho, o europeu acha estranho? Pelo menos na minha terra é o seguinte, se eu disser, vai na minha casa tomar um café, eu estou convidando e eu vou me preparar, eu vou te esperar lá. O brasileiro é assim, vamos tomar um cafezinho um dia, mas esse dia, uma eternidade. Aí ele disse que já pagou mico por isso no Brasil. Uma ovelha disse, pastor, vá na minha casa tomar um café, na perspectiva de brasileiro. Ele na perspectiva de europeu. O que aconteceu? Ele foi. Reverendo, reverendo, ele falou para mim, e ele falou com zangamento, com zangado. Mas não é assim que fazemos. A gente encontra um amigo, rapaz, não precisa sentar para tomar um café, vamos tomar um café. Aí o outro diz lá, vamos. 5 anos depois, 5 anos de novo. Ah, rapaz, é bom te ver de novo, a gente precisa tomar um café. O outro diz, vamos. 5 anos depois. Gente, essa cultura não é boa. Então não faça um convite assim. Ei, vá passando pelo casal assim. Vai ter um trabalho na minha igreja, viu? Domingo, rapaz, seria tão bom você lá. Muitas vezes é assim que a gente convida. Vai ter o Aviva. Ei, rapaz, vai ter o Aviva Sertão. E caminhando. Não. Renato, no sábado da manhã, queridão, bom te ver, cara, bata aqui. Cada um com seu jeitinho. Se você também é simples, não tem problema. Rapaz, foi bom te encontrar. Dia 13, Aviva Sertão, na Concha Acústica. E aí, tem alguma coisa na tua agenda aí? A pessoa precisa entender que você se importa em tê-la lá. Por isso que é importante o convite personificado. O convite personificado. Botar até o nome do casal. Ei, Ministério de Família, Clécio, dá tempo ainda, guerreiro. Digital mesmo. Um convite personificado. Agora a pessoa tem que colocar o nome do seu amigo. Fica a dica aí. É só uma dica, guerreiro. Não estou ordenando não. Quem sou eu, né, guerreiro? É uma dica pastoral, como docente. Olha uma dica boa. Os casais da igreja passam o nome para o Ministério de Família. Olha, esse casal vem. Eu quero convidar esse casal. Fulano e tal, fulano e tal. E a pessoa manda para o WhatsApp. Queridos, quando você recebe um convite personificado é diferente. Por exemplo, quando eu quero parabenizar alguém, eu tenho dificuldade de mandar mensagens feitas e universais, não tem? Não sou contra, mas eu gosto de fulano de tal. Parabéns, Deus te abençoe. Que o Senhor nos ajude, querido.